Banco Itaú vem apanhando fortemente no último mês, onde as ações chegaram a quase R$ 50 e já caíram mais de 12%, agora em R$ 40. E aí, será que Banco Itaú agora virou uma grande oportunidade para quem tem visão de longo prazo? Nesse vídeo é o que eu vou te mostrar com alguns cálculos, meu preço teto e também analisando o resultado do primeiro TRI de 2026 e algumas projeções do mercado. Então, vem comigo para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, o Banco Itaú é o grande banco aqui da nossa bolsa, com mais de 101 anos de história e é o maior banco da América Latina. Hoje o banco tem mais de 96 bilhões de valor de mercado, mais de 3,2 trilhões em ativos e a carteira de crédito já é de 1,5 trilhão aproximadamente. E o ROI recorrente do banco já fica em mais de 24%, com um alto índice de eficiência. Então vocês podem ver que é um grande banco da nossa bolsa e uma das melhores empresas também da nossa bolsa. Quando olhamos para os destaques do resultado do primeiro TRI de 2026, nós podemos ver que o lucro do primeiro TRI de 2026 teve uma queda pequena, 0,3% em relação ao quarto TRI de 2025, mas na ótica anual, em relação ao primeiro TRI de 25, teve um aumento de 10,4%. Então, um forte aumento na lucratividade do banco, bem de acordo com o que o mercado já esperava. Quando olhamos para a carteira de crédito, sem variação cambial, podemos ver que ela cresceu em 9% versus o primeiro TRI do ano passado e 1,2% versus dezembro de 2025. E quando olhamos para a inadimplência, ficou em 1,7%, com uma queda de 0,1 pontos percentuais versus março de 2025 e um aumento leve de 0,1 ponto percentual em relação a dezembro de 2025. Quando olhamos para a inadimplência de 90 dias, ela continuou estável em 1,9%, uma das menores inadimplências aqui do setor financeiro em relação a todos os bancos da nossa bolsa. Então, o Banco Itaú é um líder aqui em aplicar e ter qualidade de crédito quando olhamos em comparação com outros bancos da nossa bolsa. E o ROI, como eu já destaquei, 24,8% no primeiro TRI de 2026. Somente olhando para o Itaú, a sua operação no Brasil ficou em 26,4%. Então, uma excelente e elevada rentabilidade em relação ao patrimônio líquido do banco. Quando olhamos aqui em relação à qualidade de crédito, em relação à inadimplência de 15 a 90 dias, nós podemos ver que ela segue bem estável. Quando olhamos para a carteira de crédito de pessoa física, ela teve um leve crescimento de 2,7% para 3%. Quando olhamos em relação ao março do ano passado, teve uma leve queda. Então, a qualidade da carteira de crédito de pessoa física, que vem sendo um grande problema aqui em outros bancos, no Banco Itaú está extremamente controlado. E quando olhamos para 90 dias, vocês podem ver que a carteira de crédito de pessoa física vem bem em linha com os últimos trimestres, excelente aqui também no Banco Itaú. E quando olhamos a parte consolidada do banco, nessa linha em laranja, podemos ver que também segue bem em linha com os outros trimestres. Em relação à inadimplência, o Banco Itaú está tendo uma inadimplência extremamente controlada, então a qualidade do crédito do banco é muito superior aos outros bancos. Aqui esse slide destaca a geração de valor sustentável ao longo do tempo no Banco Itaú, onde aqui em cinza claro vocês podem ver a criação de valor e em cinza mais escuro, que seria o custo de capital, ou a taxa de juros no período, a taxa que o banco capta e paga ali investidores para assim emprestar e criar valor para o seu acionista. E aqui vocês conseguem ver a forte criação de valor de ano após ano, mesmo em alguns cenários com mais dificuldade no Banco Itaú, como foi em 2020, vocês podem ver que ele ainda criou valor para o seu acionista. E também em 2016, grande quantidade dos bancos tiveram alguns problemas, uma queda bem pontual em relação à sua lucratividade. Mas podem ver a forte criação de valor que o Banco Itaú tem para o seu acionista. E quando olhamos para o ROI e o custo de capital médio, vocês podem ver aqui a taxa de juros média em todos esses períodos, enquanto o ROI do banco fica aqui na faixa de 20 a 25% em grande maioria do tempo. Em poucos momentos que o Banco Itaú tem uma queda de ROI para perto de 20%, em geral esses são os melhores momentos de comprar o banco. Então, se em algum momento do futuro próximo você ver o balanço do Banco Itaú ficou um pouco pior, teve queda de rentabilidade, provavelmente ali pode ser uma boa hora para você adquirir essas ações do Banco Itaú, tendo uma visão de longo prazo. Então, o investidor que comprou nesses piores momentos do banco, ele conseguiu
ter uma excelente rentabilidade olhando para janelas mais longas. E vocês podem ver exatamente aqui o retorno total nos últimos 10 anos do Banco Itaú, onde lá em 2016 ele teve aqueles problemas no seu balanço com uma queda pontual na sua rentabilidade sobre o patrimônio líquido, e aqui vocês podem ver que o investidor que comprou naquele momento, que seria também o pior momento para o banco, no caso do investidor que comprou em 2016, ele teve um retorno total de mais 610%, incluindo o reinvestimento de dividendos, o que nos dá quase 21% de retorno anual médio nesses últimos 10 anos. Então vocês podem ver, quando você comprar as melhores ações da nossa bolsa, em geral são as blue chips, que eu sempre falo aqui no canal, você tem que comprar principalmente nos piores momentos, onde o balanço dessa empresa está muito ruim. Porque olhando para umas janelas mais longas, você pode ter um excelente retorno olhando para uma janela de longo prazo. Aqui vocês podem ver a inadimplência acima de 90 dias de todo o setor bancário, onde o Banco Itaú é aqui em laranja, e vocês conseguem ver que a inadimplência dele estava forte ali em 2023 e foi sendo controlada trimestre a trimestre, e agora ficando extremamente estável em 1,9%. Então, em geral, esses bons bancos, o melhor momento para você adquirir as ações deles são, em geral, a inadimplência desse banco está elevadíssima. Então, isso pode ser um caso aqui no Banco do Brasil, como eu já venho falando em outros vídeos, onde o banco pode passar desse grande problema e recuperar índices de inadimplência bem estáveis na faixa de 2,6 a 2,8, que é o natural aqui para o banco. Mas podem ver que em relação à inadimplência, vários bancos do nosso setor financeiro estão tendo problemas com inadimplência, vários deles com níveis bastante elevados. Aí quando olhamos para o guidance do Banco Itaú, o banco já espera um aumento também na sua carteira de crédito, vocês viram que ela cresceu na faixa de quase 10%, e eles esperam para 2026 um crescimento entre 5,5 a 9,5 na sua carteira de crédito total. A margem financeira com os clientes de 5% a 9%. O custo de crédito seria que as despesas com provisões para devedores duvidosos, eles acreditam que vão ficar entre 38 bi a 45 bi quando olhamos para essa linha. Então eles vêm controlando também a sua inadimplência potencial. E quando olhamos para a receita de prestação de serviços, que uma linha que tem um ROI bastante elevado no banco, ele espera um crescimento de 5 a 9% para 2026. E quando falamos de Banco Itaú, indiretamente estamos falando do resultado também da Itaúsa. Porque a Itaúsa hoje tem mais de 37% das ações do Banco Itaú. Esse forte resultado do Banco Itaú vai ser refletido diretamente no resultado da Itaúsa, que deve sair no dia de hoje, e eu devo, nos próximos dias, também trazer esse vídeo aqui de Itaúsa para vocês. Mas já fiquem ligados que provavelmente esse resultado da Itaúsa vai crescer ali na faixa de 9 a 10%, bem em linha com esse aumento de lucratividade do Banco Itaú. Então, os dividendos e a lucratividade da Itaúsa deve ficar bem em linha com esse resultado do Itaú. Quando olhamos aqui para o PVP histórico do Banco Itaú, vocês podem ver que desde 1998, o PVP do banco fica aqui entre essa faixa de 1,5 a praticamente 3 vezes de preço sobre valor patrimonial. Obviamente que em alguns momentos ele chega a 4, a 5 vezes, mas em geral esses momentos são um valuation muito caro para o banco. Então, quando você está olhando o Banco Itaú e você consegue enxergar que o mercado está jogando ele para um PVP de 1,5 vezes, provavelmente é um excelente momento de adquirir essas ações do Banco Itaú. Vocês podem ver que hoje fica na casa de 2,3, mas já foi abaixo de 1,5 vezes, como foi ali em 2022 a 2024, no exato momento onde os índices de inadimplência de 90 dias do banco estavam elevados. Então, depois daquele cenário, o banco se recuperou totalmente nas cotações, porque o mercado viu forte melhora, principalmente na rentabilidade do banco. Quando olhamos para o PL do banco, vocês podem ver que a mediana do PL do banco fica aqui na faixa de 10 vezes lucro, que é mais ou menos onde estamos atualmente, sem projetar lucros, mas em geral, os melhores momentos de comprar o banco são quando ele está abaixo de 8 vezes lucro, que são exatamente esses momentos que eu circulei aqui para vocês. E o momento onde o banco está extremamente caro são esses momentos aqui de cima. Então hoje podemos dizer que o Banco Itaú está bem precificado em relação às suas médias históricas, e na minha visão, eu aportaria bem forte nas ações do Banco Itaú caso ele voltasse aqui para esse desvio padrão abaixo das médias, na faixa de
8 vezes lucro ou menos, sem projetar os lucros, é apenas olhando para o lucro dos últimos 12 meses. Projetando os lucros do banco, na faixa de 7 vezes lucro, o banco estaria bastante barato, na minha opinião. E quando olhamos para a volatilidade das ações do Banco Itaú, e também aqui eu coloquei do Banco do Brasil, vocês podem ver a discrepância de volatilidade que existe nos dois bancos. Obviamente, o Banco do Brasil é um pouco mais volátil no resultado por conta da sua carteira ser, em grande parte, focada em uma parte cíclica, que é a parte do agro. Então, o Banco do Brasil tem uma volatilidade extra no seu balanço, porque quando essa volatilidade, essa inadimplência do setor do agro aumenta de forma considerável, o banco apanha fortemente nas cotações, que é o mesmo que vem acontecendo atualmente. Quedas de 50 a 60% do Banco do Brasil são bem mais comuns do que no Banco Itaú. Você pode ver aqui nesse histórico de mais de 30 anos, onde a maior queda foi aqui em 2008, onde o Banco Itaú caiu 47%. Então, em geral, o Banco Itaú é um banco que tem menos volatilidade em comparação ao Banco do Brasil. E quando olhamos para projeções do mercado, vocês podem ver que o mercado estima um crescimento de 11% dos lucros para 2026, com um lucro na faixa de quase 51 bilhões, o lucro por ação de 4,62, o PVP fica em 2,08, então estaria bem precificado, como eu falei com vocês, está ali naquela mediana dos últimos 30 anos. O payout eu considerei aqui 65% de payout, que é o que ele vem pagando ultimamente, o que nos dá R$ 3,00 por ação e 7,44% de dividend yield nas cotações atuais. E quando projetamos o PL, ele fica aqui na faixa de 8,7 vezes. Então, na minha visão, o banco teria que cair um pouco mais depois de toda essa queda de quase 15% do banco. Na minha visão, um preço ideal para o banco hoje, para você efetuar aportes nesse ano de 2026, seria ali na faixa de 36 a 37 reais. Ele já estaria com o PL projetado na faixa de 7 vezes lucro para 2027, porque o mercado estima um crescimento de 11% na lucratividade do banco, com lucro para 2027 de quase 57 bilhões, lucro por ação de 5,15, com PVP de 1,90, e com 65% de payout, nós temos 3,35 em dividendos, 8,3% de dividend yield e o PL de 7,83. Nessas cotações de 40 e poucos reais, ele estaria hoje no PL de 7,8. Então, se caísse ali para os 37, 35 reais, seria um PL projetado na faixa de 7 vezes lucro ou menos. Então, esse é o nível de PL que eu considero barato para o Banco Itaú. Quando olhamos para o preço justo pelo modelo de Gordon, vocês podem ver que a fórmula é essa, e aplicamos essa fórmula, eu considerei ali o dividendo para 2027 do Banco Itaú, segundo as minhas projeções, e considerei um crescimento dos lucros de 8%, até abaixo do que vem acontecendo no banco. Mas em média o banco nos últimos 20 anos cresceu por volta de 8% ao ano a sua lucratividade. E quando exigimos um custo de capital de 16% ou retorno exigido de 16%, ou que seria um IPCA mais 9,5%, nós temos um preço justo pelo modelo de Gordon de 40,53, que fica bem em linha hoje com o preço atual do Banco Itaú. Então, pelo modelo de Gordon, o Banco Itaú já estaria bem precificado, não teria praticamente nenhuma margem de segurança, por isso, na minha visão, uma queda ali para os 37, 36 reais seria bastante razoável para quem quer efetuar novos aportes no banco. Usando as premissas do modelo de Gordon, o banco não estaria extremamente barato, ele estaria bem precificado no momento atual. E quando olhamos para minhas projeções, eu espero um dividend yield de 7,3% para esse ano de 2026 e 8,04% para 2027, 2,95 dividendo por ação para 2026 e 3,24 para 2027. O PL projetado fica na casa de 8,9 vezes. Então, vocês podem ver que meu preço teto fica ali na faixa do que eu já comentei, de R$ 37 reais. Abaixo disso, eu considero já o Banco Itaú bem elegível para aportes e eu, obviamente, vou esperar um pouco mais que isso. Em geral, para eu montar uma nova posição no Banco Itaú ou na Itaúsa, no caso do Banco Itaú, eu esperaria ali na faixa de R$ 35 reais aproximadamente, que aí eu começaria a comprar aos poucos as ações do banco. Então vocês podem ver que, na minha visão, não tem margem de segurança para o banco, porque ele já está bem precificado. Dá para comprar, mas eu prefiro esperar. E quando olhamos para o retorno total esperado da ação,
vocês podem ver que o ROI de 23,4%, considerando uma taxa de crescimento de apenas 8%, nós temos um retorno embutido ao ano de 15,89%. Somando isso ao dividend yield do banco e retirando 6% da inflação, nós temos um IPCA mais 9,33% aqui para 2026 no resultado do Banco Itaú. Então, o Banco Itaú, somente com seus dividendos e o crescimento dos seus lucros, hoje geraria uma inflação mais 9,33%. E para 2027, ficaria na faixa de inflação mais 10,60%. Então, é basicamente aquela fórmula, aquela conta ao contrário que eu mostrei para vocês no slide passado. Basicamente, esse é o retorno de hoje aos R$ 40 para o Banco Itaú. E quando olhamos para a parte gráfica aqui do Banco Itaú, vocês podem ver que ele veio seguindo esse forte canal de alta desde 2020, rompeu recentemente lá em 2024 para 2025 uma forte alta e agora saiu novamente desse canal. Eu até acreditava que ele poderia se manter nesse canal, mas saiu, pode ser que volte, não tem como ter certeza. Agora que ele chegou nesse 111%, existe possibilidade dele voltar aqui nos R$ 32. Vai acontecer? Não sei. Se acontecer, possivelmente o mercado pode jogar o Banco Itaú aqui para a faixa dos R$ 35, que é uma faixa que eu espero de preço para eu iniciar uma nova posição aqui no Banco Itaú na minha carteira. Então eu não tenho o Banco Itaú na minha carteira, eu já tive no passado, eu troquei pelo Banco do Brasil, infelizmente. Então vocês podem ver que a gente erra e faz parte do jogo. Foi um erro ter tirado o Banco Itaú da minha carteira antigamente e eu provavelmente não vou cometer esse erro tão cedo novamente, porque caso o mercado dê outras oportunidades de compra para o Banco Itaú, eu vou comprar o banco novamente para minha carteira. E obviamente eu tenho um pouco mais de paciência, eu fico exigindo preços melhores, esperando essas correções do mercado. Então essa é a minha visão em relação à parte gráfica do Banco Itaú. Pode ser que ele volte aqui para o canal, vamos ter que esperar reações do mercado, mas na força que vem caindo, existe possibilidade dele ficar aqui no 100% e depois até romper novamente aqui para o 26. Ou fazer algo do tipo assim, cai aqui, volta para os 27, depois cai aqui. Parece bastante uma sequência de baixa aqui para o papel. Vamos ver se o mercado vai dar essa oportunidade, porque o resultado do banco ainda está bem forte. Então, seria uma grande oportunidade o mercado jogar o Banco Itaú para a faixa aqui dos R$ 35, como eu comentei com vocês nesse vídeo. É isso, pessoal, um vídeo aqui bem simples em relação ao Banco Itaú. Hoje vai sair o resultado da Itaúsa e eu devo trazer nos próximos dias também um vídeo sobre Itaúsa novamente no canal. Então já fiquem ligados, ative os sininhos para não perder nenhum vídeo. Se você tem Itaú na sua carteira, já comenta aqui embaixo para eu saber se você tem Itaú ou qual banco você tem na sua carteira e se você vem efetuando aportes nesse banco atualmente. Então já deixa aqui o comentário para eu saber de vocês. Lembrando que nessa semana temos ainda resultado de Petrobras e também de Banco do Brasil e eu vou trazer todos eles aqui no canal. Então já ative o sininho e deixe um like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se você for novo por aqui, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. E meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.